Não te assustes. Vais conseguir rapidamente identificar as funções sintáticas. O predicado é uma função sintática desempenhada pelo grupo verbal, cujo constituinte mais importante é um verbo ou um complexo verbal. Este grupo verbal pode ser constituído só por um verbo intransitivo, como exemplifica a primeira frase, tossiu. Pode ser formado por um verbo intransitivo e outros constituintes, ainda que não os selecione. Por exemplo, adormeceu no sofá. Pode ser composto por um verbo principal ou copulativo e outros constituintes, selecionados ou não. Por exemplo, ofereceu uma gravata ao pai, está doente há uma semana. E ainda pode ser composto por um complexo verbal e outros constituintes, selecionados ou não pelo verbo principal. Tinha comido um gelado. E qual será a função sintática desempenhada por estes constituintes? Alguns podem desempenhar a função sintática de complemento direto. Um complemento selecionado pelo verbo principal tem a forma de um grupo nominal ou oração, responde à pergunta quem, no caso de se tratar de uma pessoa, ou à pergunta o quê, caso se trate de um objeto, e só este complemento pode ser substituído pelo pronome pessoal o, a, os, as. Atenta na frase. Tu ofereceste um presente ao Miguel. Verbo identificado, lançamos a questão. Ofereceste o quê? Um presente. Encontraste quem? O Miguel. Estes dois grupos nominais que obtiveste desempenham a função de complemento direto. Vamos substituir os constituintes pelo pronome pessoal. Tu ofereceste-o ao Miguel. Tu encontraste-o no café? Outros constituintes poderão desempenhar a função sintática de complemento indireto. Também é um complemento selecionado pelo verbo principal, mas já tem a forma de um grupo preposicional. Responde à pergunta a quem? E só este complemento pode ser substituído pelo pronome pessoal, lhe, lhes. Nas frases seguintes, já tens os constituintes que desempenham a função sintática de complemento indireto sublinhados. Apenas tens de fazer a pergunta: ofereceste um presente a quem? Ao Miguel. Telefonaste a quem? Aos teus primos. Os dois grupos preposicionais desempenham a função sintática de complemento indireto. Vamos substituir pelo pronome pessoal. Tu ofereceste-lhe um presente. Telefonaste-lhes. A terceira função sintática interna ao grupo verbal é o predicativo do sujeito. Segundo o dicionário terminológico, o predicativo do sujeito contribui para a interpretação do sujeito, atribuindo-lhe uma propriedade, uma característica ou uma localização, seja temporal, seja espacial. A ligação entre os dois termos, o sujeito e as suas características, o predicativo, faz-se através dos verbos copulativos, nomeadamente verbo ser, estar, ficar, permanecer, tornar-se, revelar-se, parecer, continuar, andar. Os verbos parecer, continuar e andar nem sempre são verbos de ligação. A título de exemplo, em alguns contextos, o verbo andar tem sentido equivalente ao verbo estar, ele anda preocupado, e noutros contextos pode ser um sinónimo do verbo caminhar, ele anda 20 km para chegar ao trabalho. Esta função sintática pode ser desempenhada por vários grupos frásicos. Por um grupo nominal, professora de português, um grupo adjetival, calada, um grupo preposicional, no hospital, ou um grupo adverbial, amanhã. Vamos agora completar o esquema com as funções sintáticas que tu já conheces. O sujeito e os vários tipos de sujeito, simples, composto, nulo, subdividindo-se o nulo em subentendido, indeterminado,
e expeletivo. Relativamente ao predicado, é uma função sintática constituída pelo verbo ou complexo verbal, mais o complemento direto, o complemento indireto, o predicativo do sujeito e outras. Para as conheceres, vê o vídeo Complemento oblíquo ou modificador do grupo verbal e o vídeo Frase ativa ou passiva. Na primeira tarefa, vamos assinalar a função sintática desempenhada pelos constituintes sublinhados. A minha avó continua doente. Ele escreveu um texto lindíssimo. O aluno novo é o delegado de turma. Entregaste o trabalho à professora? Não o enviei. Disseste isso? O João não estava em casa. Elas são as minhas melhores amigas. Encontraste os meus óculos? Segunda tarefa. Seleciona os constituintes da frase que desempenham as funções sintáticas indicadas. Tens como exemplo a frase Contaste-lhe a história? Esta frase contém um sujeito nu subentendido. Não está presente, mas nós podemos deduzi-lo a partir da flexão verbal, uma segunda pessoa do singular, tu. Predicado, contaste-lhe a história. Complemento direto, a história. Complemento indireto, lhe. Vamos agora fazer o mesmo em relação à frase Tu e o vizinho dão grandes lições aos rapazes. Tu e o vizinho, dois elementos, sujeito composto. Predicado, dão grandes lições aos rapazes. Complemento direto, grandes lições. Complemento indireto, aos rapazes. Nesta atividade, vais fazer o exercício contrário. Tens os constituintes e vais identificar a função sintática desempenhada pelo grupo nominal o rapaz, pelo grupo verbal continua em Lisboa e pelo grupo preposicional em Lisboa. Rapaz, sujeito simples. Continua em Lisboa, predicado. Em Lisboa, predicativo do sujeito. Tenho a certeza que o susto já passou. Não é fácil identificar as funções sintáticas.